Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia, pessoal que entrou agora. Esperar aí para ver se mais coleguinhas entram, né? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom, vamos iniciar então nossa aula, pois o pessoal vai entrando aí aos poucos. Bom, então a nossa aula hoje vai dar continuidade, tá, ao estudo do movimento, da quantidade de movimento, e nós estudamos anteriormente, né? Eu não vou colocar todas as formas aqui novamente. Caso você queira rever, acessa lá no Classroom. Eu já coloquei no Classroom as aulas que a gente já teve, tá? Então vocês podem estar acompanhando por lá. E aí a gente percebe o seguinte, ó. A gente percebeu que a gente definiu uma grandeza nova com a letra Q, que é a quantidade de movimento, e ela foi definida como sendo a massa de um corpo vezes a velocidade. Mais especificamente, a gente estudou o seguinte, que se eu tiver somente um corpo, fica quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Vimos ainda que se tiver mais de um corpo, a gente vai somar, por exemplo, se tiver dois corpos, vai ser a massa do primeiro, vezes a velocidade do primeiro, mais a massa e vezes a velocidade do segundo. Então a gente viu que existe essa possibilidade. Além disso, nós estudamos o teorema dos corpos isolados, tá? A gente já fez mais ou menos uma introduçãozinha. Nós estudamos que a quantidade de movimento final ela é igual à quantidade de movimento inicial de um sistema, tá? Então existe essa relação básica aqui que a gente estudou aí anteriormente. Então, para a gente ficar mais craque ainda nesse conteúdo, vamos lá fazer exercícios, né? Para a gente entender como que vai funcionar de maneira mais atrativa esse conteúdo, tá? Mas assim, antes de a gente começar o exercício assim, vamos pensar no seguinte, tá? Dado um conjunto de corpos, tá? A gente denomina uma força, ela sendo uma força interna, quando ela é trocada somente entre os corpos que pertencem ao sistema. Tá? Por exemplo, você tem o sistema dos movimentos dos planetas, como a gente já estudou. Tá? A força gravitacional que atua entre o Sol e os planetas são forças internas. Tá? Agora, uma força externa é quando ela é trocada entre um corpo que pertence ao sistema com um corpo que não pertence ao sistema. Tá? Imagina que tem uma estrela muito longe, só que ela tem um buraco negro, tem uma força gravitacional muito extensa, tá? Muito forte. Aí ele não pertence ao sistema,
Quando eu falo sistema, não necessariamente é o sistema solar, tá? É um sistema analisado em si. E aí, para poder explicar isso, a gente tem a força de atração nesse contexto aí, ela vai atrair os corpos dentro do sistema, mas com o corpo que está fora do sistema, tá? Então a gente vai ter as forças internas e as forças externas atuando sobre, tá, o nosso corpo em si. E aí deixa eu mostrar um print aqui para vocês, tá, da fórmulazinha que nós vamos estar utilizando. É o seguinte, ó. Bom, então vamos mais daqui. Quando eu tenho vários corpos, como eu mostrei para vocês, deixa eu pegar uma corzinha aqui, vermelha. Bom, o que eu tenho que levar em consideração quando eu tenho vários corpos? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Por exemplo, a quantidade de movimento do sistema vai ser a do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro, mais todos os outros corpos que atuam no sistema. Em geral, pessoal, as questões que a gente trabalha no ensino médio são questões que vão ter 2 corpos, tá? No máximo 3 corpos. Isso não significa que não possa ter mais. Porque a ideia é a seguinte: quanto mais corpos tiver no estudo, maior vai ser todo o cálculo que você vai ter que fazer. E quanto mais corpos estiver no estudo, maior vai ser, digamos assim, maior vai ser a dificuldade. Por conta da quantidade e não por conta da complexidade do que tem que ser feito, tá? Mas é por conta da quantidade. Imagina você ter que fazer um monte de multiplicação de, sei lá, de vários números simples, tá? O chato, a dificuldade é você ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então aqui a proposta é a mesma, tá? Você vai ter que fazer várias multiplicações, ó, entre massa e volume, massa e velocidade, tá? Várias multiplicações. E depois, no final de tudo, você vai ter que somar esses resultados. O cálculo é simples, como vocês podem já perceber nas últimas aulas, né? Calcular a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Só que, além disso, a gente tem que ter um cuidado adicional, porque fora calcular massa e velocidade, vocês precisam relembrar que, por exemplo, a gente tem a relação entre força resultante, tá, média, como sendo a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, tá? Lembrando que essa fórmula aqui ela é obtida do princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração, coisa que também nós estudamos no trimestre passado, certo? E além disso tem um impulso. O impulso, uma das fórmulas dele, é simplesmente a quantidade de movimento na variação. E o que a gente precisa entender aqui para o sistema isolado, que é o tópico da aula de hoje, é o quê? Que a resultante de todas as forças, ou seja, a soma de todas as forças externas, ela tem que ser 0. Ou seja, para que um sistema seja isolado, não pode ter forças externas exercendo alguma coisa ali dentro do nosso sistema. Isso, consequentemente, nós temos que concluir que a força resultante é quanto? 0. Mas quem que é a força resultante? Ó? É a variação da quantidade de movimento sobre o tempo. Ó. Esse carinha aqui, ó. Só que se a resultante é 0, esse carinha aqui também tem que ser o quê? 0. Se esse carinha é 0, se você multiplica cruzado, 0 vezes o tempo é 0. Ou seja, continua sendo que a quantidade de movimento tem que ser 0. Mas quem é a quantidade de movimento? É o valor da quantidade de movimento final menos a inicial. Porque a variação de qualquer coisa é isso. É final menos inicial. Delta S, S final menos S inicial. Delta T, T final menos T inicial. Delta V, V final menos V inicial. Sempre com essa mesma pegada, tá? Ou seja, a variação de movimento é igual a 0, a quantidade de movimento é igual, então, a quantidade de movimento final menos inicial. Se você passa a quantidade de movimento inicial para o outro lado, isso significa dizer que ela vai trocar de sinal, né? Então, negativo passa positivo. Ou seja, de forma resumida, é isso aqui que nós temos. Quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. É isso que a gente está utilizando para resolver os nossos exercícios, tá? Bom, a quantidade de movimento de um sistema isolado ela é constante, ou seja, não muda. Existe um equilíbrio ali entre massa e velocidade faz com que isso permaneça constante. Segundo, a quantidade de movimento de um sistema de corpos só pode ser alterada pela ação de uma força externa, tá? Então, se a força externa for nula,
não vai ter alteração nenhuma. E terceira, forças internas não alteram a quantidade de movimento de um sistema, tá? Precisa de um agente externo para que essa quantidade de movimento sofra alguma alteração. E quando a gente fala quantidade de movimento, não significa dizer que a velocidade e a massa não mudem, tá? É o resultado final que não muda. Mas a massa não vai mudar, claro, né? Mas a velocidade vai se alterar, tá? Então há uma mudança aí na velocidade. Vamos então fazer exercícios para a gente entender o que eu quero falar. Olha só, esse primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Em uma experiência de laboratório, um carrinho de massa 2 kg, movimentando-se com velocidade 6 metros por segundo em um trilho de ar, choca-se com outro de massa 4 kg, inicialmente repouso, tá? Isso aqui a gente já pode deixar aí a deixa, tá? Que a velocidade do carrinho 2 aqui, inicial, ela é igual a 0, tá? Sabendo que após a colisão os carrinhos movimentam-se juntos, a velocidade do conjunto formado pelos dois carrinhos, V', que é a velocidade final, e o módulo da variação da quantidade de energia aqui, ó, da energia cinética, tá? Ele até coloca aqui pra gente a formulazinha, são respectivamente quanto, tá? Então vamos lá. Então primeiro a gente tem que calcular a velocidade, em seguida nós calculamos a variação da energia cinética, o valor da energia cinética. Bom, como não há mudança de direção, ou seja, eles vão se chocar e vão continuar junto, não vai acontecer, por exemplo, de bater no carrinho, um ir para frente e o outro ir para o outro lado aqui, que a gente vai estudar um pouco isso aí daqui a pouco, tá? O tratamento vetorial ele é dispensável, ou seja, a gente vai só trabalhar com grandezas escalares. Durante o choque estão agindo em cada um dos corpos os pesos e as normais que se equilibram. Além disso, tem as forças de colisão devido, né, ao choque entre os corpos, que são chamadas de forças internas que a gente acabou de estudar. Acabou de falar um pouco sobre elas. Logo, o sistema pode ser considerado um sistema isolado e a quantidade de movimento do sistema é constante. Em resumo, né, tirando toda essa fala que eu fiz, é simplesmente o seguinte: a quantidade de movimento final ela é igual à quantidade de movimento inicial. Mas quem é a quantidade de movimento final, gente? Ó, é a massa vezes a velocidade final, só que a gente tem que perceber um processo bem tranquilo aqui. Primeiro, tá vendo que os corpos vão andar juntos? Se eles vão andar juntos, significa dizer que a massa dos dois vão se juntar. Então, aqui eu vou ter a massa do primeiro corpo mais a massa do segundo corpo, que vão estar juntos, tá? Vezes a velocidade final, que a gente está chamando de V' aqui, ela vai ter que ser igual a quem? A massa da quantidade de movimento inicial, que seria a massa do primeiro, vezes a velocidade do primeiro, mais a massa do segundo, vezes a velocidade do segundo. Só que perceba que a velocidade do segundo é 0. Ou seja, isso aqui não vai precisar usar na conta. Então vamos só substituir os valores. Massa do primeiro mais do segundo. A massa do primeiro é 2 e a do segundo é 4. 2 mais 4, 6. Então vai ficar 6 V'. Massa do primeiro é 2 e a velocidade dele inicialmente é 6. Então nós temos aqui, ó, 6 V' igual a 12. Ou seja, qual o número que eu multiplico por 6 que dá 12, né? É o próprio 2 aqui. Então a velocidade do primeiro, a velocidade final, desculpem, é 2 metros por segundo. Tá? Você pode passar dividindo e tal, o resultado é o mesmo, tá? Calculamos aí, então, usando a quantidade de movimento, tá? E o teorema dos corpos isolados, o valor da velocidade. Alguma dúvida? Bom, então vamos continuar aqui. Nenhuma dúvida. Beleza? Bom, como que eu vou fazer então para calcular a variação da energia cinética? Bom, é bem simples, tá? Primeiro nós vamos calcular a energia cinética inicial, certo? O que é como que eu calculo a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a massa do primeiro e velocidade do primeiro, tá? Esse aqui é um conteúdo que a gente vai dar mais ênfase no próximo livro que a gente for estudar, tá? Então, esse aqui vocês não precisam se preocupar com a energia cinética em si,
porque vocês vão ver ainda, tá? Não é um conteúdo que a gente já viu, é um conteúdo para o próximo tópico que a gente vai ver. Então, essa parte aqui em si, vocês não precisam se preocupar por enquanto, tá? Bom, aqui, ó, a fórmula da energia cinética, gente, é a seguinte, é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que aqui, na segunda, a gente não precisa calcular porque inicialmente está em repouso. Então, a velocidade é zero, a energia cinética do segundo carro é zero. A do primeiro vai ser 2 vezes a velocidade, que é 6 ao quadrado dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2, então fica 6 ao quadrado 36. A unidade de energia é joule. E aí calcular a energia cinética final, que é os dois carrinhos juntos. A gente viu que a massa dos dois é 6, tá vendo? Eu vou substituir direto. A velocidade deles final foi 2, então fica 2 ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui vai dar 6 vezes 4 dividido por 2. 6 vezes 4 é 24, dividido por 2, 12. Então vai ficar 12 joules. E aí é só calcular a variação da energia cinética, né? Que a energia cinética final, 12, menos a energia cinética inicial, 36, tá? Aí observe que ele pede o módulo, tá? Se é módulo, tem que colocar aqui as barrinhas do módulo. 12 menos 36 dá menos 24. E aí, como você já deve ter aprendido em matemática, né? Módulo de menos 24 é 24 joules. Ou seja, letra B, né? A velocidade é 2 e a energia cinética 24, tá? Alguma dúvida, pessoal? Lembrando só que essa parte aqui da energia cinética é um tópico que nós vamos estudar, né? É um conteúdo difícil que nós vamos estudar no próximo livro, tá? Então, não é algo que vocês precisam se preocupar agora. Professor, desculpa perguntar. O próximo livro no... Tá falando, né? Uhum. Mas acho que pelo menos eu, o restante da sala, não recebeu até o livro 5. A gente só recebeu até o livro 4. Eu vou ver com o André, porque assim, todo o planejamento das aulas que eu tenho feito inclui o livro 5, né? Que pelo menos para mim aparece ele, né? Como sendo um dos livros que vocês precisam estudar esse ano. Mas eu estava olhando aqui, é o mesmo conteúdo do início do ano que vem. Do início do ano, do segundo ano, do ensino médio. Eu vou ver com o André direitinho. Porque para mim apareceu que vocês têm esse livro, né? Assim, pelo menos tem para mim que esse livro é um dos livros que tá até aqui do meu lado, aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. Tem esse livro aqui para mim. Aí eu vou dar uma conferida com a escola e aí depois eu falo para vocês se a gente vai usar ele ou não. Eu espero que sim, que pelo menos já dá uma ajuda pro ano que vem. Mesmo que ano que vem eu fale com vocês sobre esse conteúdo de novo. Tá? Não tem problema não. Falo de novo, mas o importante mesmo é vocês... Acho que é interessante vocês verem esses conteúdos, porque é um conteúdo que geralmente está associado ao primeiro ano do ensino médio. E aí no segundo ano eu só complemento com vocês, né? Opa, não é esse aqui. É essa questão aqui. Bom, vamos fazer mais uma questão, tá? Olha só. Então, tem várias perguntinhas aqui. Deixa eu colocar todas elas aqui. Novamente, essa questão vai pedir para calcular a energia cinética. E eu vou calcular com vocês, que aí, pelo menos vocês já vão pegando toda a fórmula em si, como que calcula. Porque, assim, não é difícil, tá? Em resumo, se você para pensar, a parte matemática da física é tranquila, né? Pelo menos da física do ensino médio. É bem tranquila a parte matemática, ela não é tão complexa. É só você saber fazer conta. Se você souber multiplicar, dividir, passar para o outro lado, trocar sinal, fazer raiz quadrada, calcular elevado ao quadrado, cara, você não erra, né? Aí, só se você não souber fazer esses cálculos básicos, aí você não tem como fazer mesmo, tá? Por isso que precisamos saber o básico. Então vamos fazer essa questão aqui, ó. Tem dois patinadores, A e B,
Tá? A massa desse A aqui é 40 e do B 60. Deslizam sobre uma pista sem atrito com as velocidades indicadas aqui na figura. O B está com 4 metros por segundo. Eles estão juntos, tá? Em dado instante, o patinador A passa a empurrar o patinador B, que adquire a velocidade de 6. Ó. Tá? Ou seja, vai tipo dar um empurrão. Vai tipo não, né? Vai dar um empurrão. E aí a gente não sabe a velocidade final. Inicialmente eles estão juntos, depois eles se soltam. Aí a questão, né? A pergunta em si, tem na versão 4 perguntas, ele fala o seguinte: determine a velocidade do patinador A no instante em que se separa do patinador B, né? Então vamos lá. Inicialmente, tá, gente? Ele tem essa velocidade e depois adquire essa. Vamos lá, então, aplicar o conteúdo de hoje. Letra A, nós vamos aplicar a quantidade de movimento. A quantidade de movimento final, ela tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, isso aqui é a massa do patinador A, vezes a velocidade do patinador A, que a gente não sabe aqui, mais massa do patinador B, vezes a velocidade do patinador B. Diferente da questão anterior, é no início que os dois estão juntos, tá? Então vai ficar a massa do primeiro mais a massa do segundo vezes a velocidade dos dois, tá? E agora é só substituir valores. De acordo com o enunciado, a massa de A e a massa de B são 40 e 60 kg respectivamente, inicialmente com velocidade de 4 e B com velocidade de 6 no final. Então substituindo aqui, ó, fica 40 velocidade de A, mais 60 vezes a velocidade de B, que é 6. Somando as duas massas, o resultado dá 100. E a velocidade inicial deles era de 4 metros por segundo. Pronto. Feito isso, agora é só resolver a continha, tá? Então fica 40, velocidade de A. 60 vezes 6 dá 360. 100 vezes 4 fica 400. E aí, a gente pode cortar um zero aqui em cada um deles, tá? Ou seja, dividir por 10 e continuar a continha aqui do lado. Então, nós vamos ter 4 velocidade de A mais 36 igual a 40. Se eu passo 36 para o outro lado, 4 vezes a velocidade de A vai ser igual a 40 menos 36, que vai dar 4. E, portanto, eu posso dizer que a velocidade de A é 1 metro por segundo, depois que ele empurra o patinador B. Essa é a velocidade final do patinador A. Tá? Então, bem simples, não tem muito segredo. É só você aplicar a fórmula, substituir os valores e fazer o cálculozinho de maneira bem tranquila, tá, gente? Mas, novamente, lembrando, vocês precisam saber fazer conta básica, tá? Se não souber fazer conta básica, vocês não vão dar conta de resolver, tá? Só deixando isso aí claro para vocês, não é nenhuma pressão, tá? Mas fica a dica aí para vocês estarem atentos aí. No item B, eu peço, né, pedido aqui para você fazer o gráfico em função do tempo em relação às velocidades, tá? Então, imagina o seguinte, ó. O gráfico, vamos fazer isso aqui, ó. Nós fazemos o eixo X e o eixo Y, tá? Como as velocidades são todas positivas, então a gente não precisa fazer a parte negativa. Observem que inicialmente eles estão a 4 metros por segundo, tá? Aqui. O patinador A vai ter uma velocidade reduzida para 1, então vamos marcar aqui o 1. O patinador B vai ter a velocidade aumentada para 6, tá? Então, ó, inicialmente os dois partem daqui, ó. O patinador B aumenta a sua velocidade e o patinador A desce a sua velocidade. Pronto, esse é mais ou menos o gráfico que nós temos das velocidades. Esse aqui é do patinador B, esse aqui é do patinador A. Observe que a velocidade relativa, que é o que nós vamos calcular aqui no item D, é a diferença dos dois, né? Se você observar, ó, de 1 para 6, a velocidade relativa, que a gente vai calcular depois, é igual a 5, tá? Mas a gente vai deixar para daqui a pouco. Esse é o item B. Já o item C, eu peço para calcular a variação da energia cinética, tá? Então, é bem simples.
basta a gente calcular a energia cinética inicial, que é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, só que inicialmente eles estão juntos, tá? Então, eu vou colocar aqui a fórmula, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou feio. Só que aqui, ó, é a massa dos dois, tá? Então, a massa dos dois é 100. A velocidade dos dois, no primeiro momento, é 4. Fica 4 ao quadrado dividido por 2. E aí, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 100 vai dar 1.600. Dividido por 2, 800 joules de energia cinética. No passo final, é a mesma coisa. Ó, massa, velocidade ao quadrado. Opa, faltou aqui. Dividido por 2. Só que agora eles estão separados, tá? Então, a gente tem que fazer um cálculo diferente para cada um deles, tá? Então, vai ficar a massa do primeiro, que é 40, vezes a velocidade final dele, que a gente calculou aqui, que foi 1, ao quadrado dividido por 2, mais a massa do segundo, que é 60, vezes a velocidade final dele, ao quadrado dividido por 2. E aqui, só para não enrolar, 40 dividido por 2 dá 20. 6 ao quadrado dá 36. 36 dividido para 2 dá 18. 18 vezes 60. Não faço ideia. Deixa eu pegar uma calculadora. Fazendo a calculadora aqui que é mais rápido, tá, gente? Vai dar 1080. Mais 1080, o resultado então vai dar 1100. Subtraindo então, né, o resultado aqui, então a variação da energia cinética é final menos inicial, 1100 menos 800 vai dar 300. Então o resultado aqui vai dar 300 joules de energia no item C. E para o item D, é para calcular a velocidade relativa de separação. Então, a velocidade relativa de separação é velocidade do maior, no caso, a velocidade de B, menos a velocidade de A, que foi a menor velocidade. Ou seja, 6 menos 1, que dá 5. 5 metros por segundo, tá? E a gente calcula, então, a velocidade relativa de separação. Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Tranquilo, então vamos para mais uma questão aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Aí a gente vai estar fazendo essa questão, essa última questão aí, a gente vai estar encerrando a nossa aula, tá? Já vai ter visto o conteúdo todo. E aí, pessoal, na quarta-feira, a gente vai ter outro trabalhinho, tá? Para a gente estar estudando, para a gente estar melhor fechando a primeira nota nossa, tá? Como vocês sabem, nós temos 5 notas, uma delas é a nossa provinha, mas vamos estar abordando com o trabalho para fechar as outras notas. Então, na quarta-feira a gente vai ter mais um trabalhinho, tá? Então, pronto. Já copiei aqui as questões, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Então, vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa questão de agora. Os enunciados são grandes, e aí provavelmente a gente vai estar fazendo a conta em outros locais. Bom, olha só o que diz essa questão aqui. 2 carrinhos A e B de massas 2 e 5 quilos estão inicialmente em repouso sobre um trilho de ar, como indicada essa imagem aqui. Entre os carrinhos, há uma mola inicialmente comprimida e que não está presa neles. No início, a mola é impedida de se estender por um fio que liga os 2 carrinhos. Ao cortar esse fio,
eles são acelerados pela mola. No instante em que o carrinho A se destaca da mola, sua velocidade é de 5 metros por segundo. Letra A, eu quero determinar a velocidade do carrinho B, tá? Depois eu quero esboçar o gráfico, tá? O mesmo gráfico que a gente fez no exemplo anterior, e depois calcular a velocidade relativa e, por fim, a energia potencial elástica armazenada no sistema. Novamente, a parte de energia é um conteúdo que nós vamos abordar no final desse ano, tá? Então não é agora, mas a gente vai fazer do mesmo jeito, para vocês já irem, né, vendo aí como que a gente vai estar aplicando. Como as questões são longas, né, vocês já viram que as questões demandam um pouco de cálculo, eu vou estar pegando aqui e fazendo a conta separada aqui, para não ficar muita coisa no canto só. Então, na letra A, vamos determinar a velocidade do carrinho B em relação à Terra no instante que se destaca da mola. Lembrando que essa é uma questão, pessoal, de sistema isolado. Por quê? Porque não tem força externa atuando no nosso sistema, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos usar aquela mesma técnica. Quantidade de movimento final, ela vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Só que aqui tem algo interessante na questão. Ambos estão inicialmente em repouso. Inicialmente. Então, o que acontece? Se os dois estão parados inicialmente, isso significa dizer que não tem movimento. Ou seja, a quantidade de movimento é zero. Então, sobra só a quantidade de movimento final. Ou seja, a massa do carrinho A vezes a velocidade do carrinho A mais a massa do carrinho B vezes a velocidade do carrinho B, ela tem que ser igual a quanto? Zero, porque a quantidade de movimento inicial é zero. E aí é só a gente substituir valores, tá? Então, vejam só. Substituindo os valores aqui, nós teremos a massa do primeiro, que é 2. A velocidade do primeiro vai ser 5. A massa do segundo, né, do carrinho B, é 5. E a velocidade dele a gente quer determinar. E isso aqui é igual a zero, tá? Multiplicando, nós teremos 10 mais 5 vezes a velocidade final de B, igual a zero. Passando por outro lado, nós teremos que 5 vezes a velocidade do carrinho B é igual a menos 10, passa subtraindo, e aí depois você passa o valor 5 dividindo. Menos 10 dividido para 5, menos 2. Então, essa é a velocidade do carrinho B após se separar do carrinho A por conta da mola, tá? Então, alguma dúvida, gente? Percebam que o diferencial dessa questão para as outras, tá, é que a quantidade de movimento é totalmente nula, enquanto que nessa daqui que a gente fez era somente dessa aqui não. Essa aqui, uma das velocidades é que eram nulas. Nesse aqui não, os dois eram nulos, tá, inicialmente. Bom, vamos para o item B agora. No item B, pedido para a gente esboçar o gráfico. Então, como que a gente vai esboçar o gráfico? Vamos desenhar o eixo X e Y, então, fazer ele. Observem que agora vai ter velocidade negativa, então a gente vai fazer aqui um pouco maior, tá? Então, aqui o eixo X e o eixo Y, só para a gente ter uma ideia aqui, tá? O eixo X vai representar o tempo e o eixo Y vai representar a velocidade. E aí, vamos marcar aqui os pontos, tá? Inicialmente, nós vamos perceber que a velocidade dos dois é quanto? É zero, inicialmente. Depois, a velocidade do corpo A vai aumentar para 5 metros, tá? Então, vamos colocar aqui os 5. E a velocidade do segundo, como a gente calculou aqui, ó, foi reduzida para menos 2, tá? Menos 2 só significa dizer que, na verdade, ele está indo em sentido contrário, tá? Porque quando se solta, B vai para cá e A vai para cá. Então, se eu digo, por exemplo, que o A é positivo, né? O eixo para a direita é positivo, então, obviamente, o da esquerda é negativo, tá? Por isso que o resultado deu negativo, porque eles estão andando em direções opostas. Bom, como ambos iniciam em zero, tá? Vai aparecer aqui, ó, do zero, aí ele vai subir para 5, enquanto que o corpo B vai descer para cá. Então, esse aqui é o corpo A, esse aqui é o carrinho B. Tá? E essa aqui é a velocidade relativa, tá? Que no caso aqui, se você pegar do 5 para o menos 2, o resultado é 7, tá? 7 metros por segundo é a velocidade relativa entre os dois carrinhos. Que a gente vai usar esse resultado agora no item C, tá?
Então, no item C, é pedido para a gente calcular aqui a velocidade relativa. Então, como que a gente vai calcular a velocidade relativa? Bem simples, como a gente fez anteriormente. A velocidade relativa é a velocidade do carrinho, nesse caso, o A, que é o maior, menos a velocidade do carrinho B, que é o menor. Então, fica 5 menos, como o carrinho B é menos, tem que colocar entre parênteses, então, menos com menos dá mais, ou seja, no final das contas, a gente vai ter que somar os dois. Então, é 7 metros por segundo o valor da velocidade relativa entre o carrinho A e o carrinho B. Alguma dúvida? Aí lembre-se o seguinte, ó, essa questão de gráfico aqui é só para a gente ter uma ideia de como que a gente faria o gráfico. Só que lembre-se que questões vestibulares, questões de Enem, geralmente são questões objetivas, então você não vai ter que desenhar gráfico nenhum. Você pode ter que interpretar o gráfico. E aí, por exemplo, olhando para o gráfico, o cara pode pedir para calcular a velocidade relativa, tá? É só tu pegar o ponto mais alto e contar até se você chegar no ponto mais baixo aí. Ou fazer essa subtração, como a gente fez aqui. Para o item D, a gente vai calcular a energia potencial elástica. E isso aqui, gente, é pedido porque a gente tem no desenho que nós temos uma mola, tá? Então, molas tem a ver com elásticos ou mais especificamente com energia potencial elástica, tá? Bom, como que a gente usa, né, a energia potencial elástica? É um conteúdo que a gente vai estar estudando depois, muito parecido com esse que a gente está estudando agora, mas em vez de utilizar a quantidade de movimento, nós vamos utilizar a quantidade de energia, tá? A variação da quantidade de energia. Então, o que acontece aqui? Basicamente, nós temos o seguinte, ó, teorema da energia mecânica, quando nós estudamos os corpos isolados, os sistemas conservativos para energia, a gente vai entender o seguinte, ó, que a variação da energia mecânica, tá, ela vai ser igual a zero. Isto significa dizer que a energia mecânica, igual a gente está fazendo com a quantidade de movimento, ó, final é igual à energia mecânica inicial do meu sistema. Mas quem que é a energia mecânica? A energia mecânica nada mais é do que a energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso aqui, potencial elástica, tá? Final, e a mesma coisa para o modelo inicial, energia cinética mais energia potencial elástica. E aí, esse aqui é o início, tá? E aí, como que eu calculo as energias? Primeiro, vamos pensar no seguinte. Inicialmente, os corpos estão parados. Se os corpos estão parados, isto significa dizer, tá, que a energia cinética deles é zero. Tá? Então, a energia cinética inicial é zero. Quando os carrinhos se soltam, a mola é cortada dos carrinhos para ele poder andar. Então, a energia potencial elástica é zero. Ou seja, de maneira resumida aqui no nosso sistema, nós vamos ter que a energia cinética final ela vai ser igual à energia potencial elástica inicial. Mas como que eu calculo a energia cinética? Lembre-se, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Só que esse aqui é do primeiro carrinho, e aí nós temos que adicionar também do segundo carrinho, por exemplo, que é o carrinho A, velocidade do A. Então eu tenho que colocar aqui a massa do B e velocidade do B, porque são dois carros, não são somente um. Quando é só um, é só uma dessas contas. Como são dois, a gente tem que fazer duas. E a energia potencial elástica, como que eu calculo? Energia potencial elástica, na verdade a gente não vai calcular, é o que a gente quer saber. Só que para vocês, para o futuro, a energia potencial elástica a gente calcula assim, ó, é uma constante elástica vezes a deformação da mola dividido por 2, tá? Então a gente não tem como calcular assim porque a gente não sabe o quanto que a mola estava comprimida. Então não tem como. Bom, então aqui a energia potencial elástica, agora é só substituir os valores e calcular. Olha só, vamos colocar aqui, ó, energia, portanto, né? Vamos separar até aqui. Energia potencial elástica vai ser a massa do primeiro, que é, não faço ideia, deixa eu pegar aqui na questão, é 2, vezes a velocidade do primeiro que foi adquirida, a gente calculou não, a questão dá, né? A velocidade é 5, dividido por 2, 5 ao quadrado, mais a massa do segundo foi quanto? 5, vezes a velocidade do segundo, a gente calculou foi menos 2 ao quadrado, dividido por 2, tá?
Fazendo o cálculo aqui, 2 vezes 5 ao quadrado é 50, então vai ficar 50 sobre 2, mais 5 vezes 4, né, porque 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 4 é 20, sobre 2, ou seja, 25 mais 10, o resultado vai dar 35 joules. E aí chegamos ao final dessa continha. Restou alguma dúvida, pessoal? Não, sem dúvidas. Muito bom. Bom. Então a gente vai estar encerrando agora a nossa aula, tá? Eu não peço a vocês que não saiam ainda, que eu vou fazer chamada. Bom, esse vídeo vai estar disponível daqui a pouco ou amanhã. Vai estar disponível lá no Classroom para vocês estarem reassistindo ele, caso tenha necessidade. É sempre bom vocês estarem acompanhando de novo os vídeos, tá? As aulas que eu estou dando para vocês, para que vocês venham sempre estar pegando e tal esses conteúdos, tá? Então, deixa eu fazer aqui a chamada. Hoje são 21. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Deixa eu encerrar aqui a gravação e fazer chamada aqui.